Olá, hoje no ADM Entrevista nós vamos conversar com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Ele que vai responder a várias perguntas e também debater sobre vários temas. O primeiro trata sobre as eleições no Brasil. O CFA fez alguns debates trazendo uma reflexão em relação às campanhas políticas e também aos planos de governo dos presidenciáveis. Presidente, a intenção foi de fato trazer uma reflexão para os eleitores? Claro, você veja, o nosso processo eleitoral ele está muito radicalizado, contra ou a favor. Não importa, cada um vai tomando as suas decisões. Mas quando se radicaliza, se vai muito para o lado da emoção, né? Para temperamento, enfim, se emocionaliza o processo decisório. O que nós fizemos foram dois convênios, um convênio com o Jornal de Brasília, aqui, que é um jornal importante aqui na cidade, e um jornal no Rio de Janeiro com o Dia. Para quê? Para discutir os programas de trabalho de todos os candidatos, de tal maneira que pudesse agregar um pouco mais de racionalidade ao debate tão emocionalizado que nós estamos tendo. É preciso que se compreenda que, em verdade, o homem não é tão racional como ele diz, o homem é muito mais racionalizador, no sentido de que ele está sempre buscando justificativas, argumentos, né? E mecanismos de apreciação de temas para embasar muitas decisões à luz da racionalidade que, em verdade, se fundamentam em ações não lógicas. Portanto, é preciso que o administrador reflita efetivamente sobre os programas e ele faça a escolha. Nesse sentido, é que nós contribuímos com esses dois acordos, com o Jornal de Brasília e com o jornal O Dia, e também um pouco com a Rádio CBN, de tal maneira que agregasse a perspectiva de reflexão, de conhecimento, de informação aos colegas administradores, de tal sorte que ele pudesse escolher aquele que ele achar que seja mais adequado, ou aqueles que ele achar mais adequado. Um voto é só para presidente, aquele ou aquela, porque também temos uma candidata. Vivemos uma época de amor e ódio entre partidos e candidatos, e também eleitores, claro. Claro, toda vez que você perde a racionalidade, que aumenta, né, a questão da emoção, a gente entra para esse sentimento que, em verdade, é o mesmo sentimento. O ódio e o amor é o mesmo sentimento, apenas com um sinal trocado pelo ódio ou pelo amor. Quer dizer, você tem a mesma... O contrário, em verdade, eu diria que o contrário do ódio não seria necessariamente o amor, mas seria efetivamente o contrário do amor é a indiferença, essa é a rejeição. Mas quando você tem amor e ódio, estando uma discussão absolutamente emocionalizada, completamente distinta de todas as eleições presidenciais que tivemos a partir de 1989, né? Porque nós ficamos um longo ciclo sem votar para presidente da República e voltamos em 89, na eleição de 89, onde tinha um grau de expectativa, de esperança, de projetos diferenciado, de direita, de centro-esquerda, de centro-direita, de centro, de extrema, como tinha lá, e isso se repetiu ao longo dessas eleições. Este ano não. Este ano nós estamos com conceitos, os especialistas estão mostrando isso a todo lado, uma expressão que você tão bem usa, que as eleições estão se decidindo em amor e ódio. Quem está de um lado acha que tudo está certo desse lado, e o outro lado é todo errado, e quem está do outro lado acha que o outro lado também é errado. Em verdade, democracia é a busca de pontos de encontro na divergência. Portanto, a democracia é a busca de convergência. Quais são os pontos de encontro que nós podemos avançar? Viva a divergência, viva a diferença, mas é preciso buscar encontros para que a sociedade possa avançar. O que eu diria a você, Paulo, é que a doença infantil da democracia é o apoliticismo. O que é isso? É a perda do interesse, de achar que todo mundo é farinha do mesmo saco, etc. Como é que se vence o processo da desesperança na questão democrática e da política? Como é que se vence esse apoliticismo? Com mais democracia, radicalizando sim a democracia. A palavra radical quer dizer ir às raízes. Radical não é obtusidade, não é a contradição nesse sentido, é você ir à origem das coisas. Quando a gente vai efetivamente nas raízes, a gente vai ter certamente
pontos de encontro. Essa eleição não será assim, os especialistas estão mostrando isso, nós estamos há 4, 5 dias da eleição, também está mostrando isso. Nós, no Conselho, como protagonista desse processo, procuramos oferecer não só a nossa comunidade profissional, mas também o público direto, através dos grandes veículos de imprensa a qual nos associamos, para explicar esses programas, coisa que só agora os jornais estão fazendo, explicando o grau de racionalidade que existe, por exemplo, no programa de trabalho do Bolsonaro ou do Haddad, que em verdade devem ser, em princípio, os 2 candidatos que vão para o segundo turno ou não vão para o segundo turno, depende de cada um achar o que deva, mas, em verdade, só está se discutindo o programa agora, quando devia estar se discutindo nos idos lá, quando nós fizemos os nossos debates. Acho que nós fomos, nesse sentido, pioneiro dessa discussão. O senhor acha que é preciso parar com essa questão de amor e ódio e focar extremamente, exclusivamente em gestão pública, que é o que interessa de fato? Quer dizer, o país não avançará jamais se ele não conseguir montar um Estado que seja, portanto, uma gestão pública que seja eficiente, forte, mas concentrada no que deva ser o novo papel do Estado nesse primeiro quartel do milênio, desse novo milênio que nós estamos. Se nós não tivermos essa perspectiva, nós vamos continuar repetindo um erro histórico de achar que o Estado vai resolver sempre tudo. Isso foi importante há décadas atrás e hoje não é mais. Perfeito. Então vamos aproveitar o gancho também e falar sobre as eleições dos sistemas dos Conselhos Federal e Regionais de Administração. Presidente, a primeira pergunta em relação a esse tema é: qual é a importância dos profissionais de administração participarem dessas eleições para a escolha de seus representantes? Em verdade, quer dizer, a semelhança do que acontece nas eleições gerais, o grau de participação do colega nas eleições de administração é tão importante quanto o cidadão que participa da eleição. Quando alguém diz, eu não vou votar, que isso não adianta, é sempre a mesma coisa, não adianta, eu estou atirando a política à sarjeta, o processo de gestão à sarjeta, a direção das nossas entidades à sarjeta. E ela acaba sendo ocupada aqui ou ali, e ficamos reclamando de sempre que não mudamos isso. Isso é o analfabeto político que dizia Bertoldo Brecht, né? O analfabeto político é aquele que efetivamente acha que nada serve, nada presta, não participa. Portanto, participar é fundamental, é a voz do cidadão. Participar como candidato ou participar como eleitor, principalmente. A pessoa não tem tempo, não tem disponibilidade, não tem vontade, não tem interesse em fazer esse tipo de trabalho, mas ele precisa dar a sua palavra, a sua voz, e democracia é voz, através do seu voto consciente. Nós estamos vivendo isso de muita riqueza. Eu pensei que o debate nessa campanha desse sistema esse ano, porque o Brasil está muito radicalizado, mas o grau em que nós tivemos, na maioria dos regionais, na maioria, quase totalidade, é um processo sereno. Divergências, diferenças, o que é viva a diferença sempre, né? Mas, em verdade, o nível de impugnações, o número de reclamações em justiça foi incomensuravelmente menor do que houve nas eleições anteriores. Quer dizer, terá sempre os perdedores e direito de recurso à justiça, haverá também sempre aqueles que não vão ficar satisfeitos com decisões, mas o grau de impugnação de chapa, de exclusão e de reclamação, não só aqui no Conselho, falo isso porque a gente passa pela presidência essas questões, né? É a comissão eleitoral que decide tudo, mas a gente tem com isso, quando vai para a justiça, é o próprio presidente que tem que sustentar isso, porque fala em nome da entidade. É muito menor do que foi os anos anteriores. Portanto, isso é uma surpresa, o que é um bom grau de consciência e de serenidade da categoria. E é natural que as chapas em divergência, elas reclamem, um quer impugnar o outro, e isso está acontecendo, como aconteceu também, está acontecendo no processo político geral. Perfeito. Nós somos os mesmos brasileiros. A gente chama também a atenção, presidente, para a participação de tecnólogos, tanto como candidatos, sim, quanto eleitores. Qual que é o papel, qual que é a importância destes profissionais para o sistema? Nós somos um conselho de administração, não somos um conselho de administradores.
É como o CREA. O CREA é um conselho de engenharia, não é de engenheiro. Ali tem diversas profissões e diversos níveis de situações de representatividade, né? Nós temos também aqui, nós temos da base do processo inicial da profissão, que é o técnico de administração, passando pelos tecnólogos, pelos bacharéis das profissões conexas, o administrador, que é o pino de ligação de todos, o papel mais preponderante, e mestres e doutores. Portanto, há essa participação geral que é garantida a todos. Durante muito tempo, os tecnólogos tinham direito de votar, mas não ser votados, aqui no nosso sistema, em eleições anteriores. Antes ainda, eles tinham a obrigação de ser registrados, mas não tinham o direito de votar. Você imagina que nós estamos falando isso de 2, 3, 4 eleições atrás, né? O cara votava, não, antes ele não podia votar nem ser votado. Depois ele passou a votar. Na eleição passada é que ele passou a ter o direito de votar. Agora ele tem não só o direito de votar, como ser votado. Tanto tecnólogo, ele tem o direito a 1/6 do plenário dos regionais. Portanto, até 1/6 de representação do plenário do federal também. Existem regionais que têm candidatos tecnólogos, existem chapas, né, em diversos estados, existem regionais que não têm candidatos a tecnólogo. Democracia. Democracia. Agora, isso significa um avanço, a compreensão de que a profissão, o domínio da profissão, como capitula a nossa própria lei, ela é exercido por diferentes níveis, né, e por diferentes especializações que estão aqui no Conselho. Presidente, logicamente, quem ganha com isso é a própria profissão. É evidente que ganha, ela fica mais fortalecida, a profissão, a engenharia seria muito fraca se só tivesse engenheiro. Durante muito tempo ela teve agrônomo, agrimensor, agricultor, oceanólogo, arquiteto, agora os arquitetos saíram. Essa que deu a função em engenharia e fez do Conselho de Engenharia e da profissão de engenheiro uma profissão tão forte. As profissões que não fizeram isso, inexoravelmente perderam dimensão. A única exceção seria a área de direito, e você vê hoje que também está caminhando para compreensão disso no entendimento de quando o estagiário de direito ele é obrigatoriamente registrado no Conselho e ele só pode exercer o estágio se ele estiver registrado no Conselho. Perfeito. Vale lembrar para você que nos assiste que as eleições acontecem no dia 17 de outubro, de meia-noite às 10 horas da noite. As senhas já foram enviadas por SMS e também pelo e-mail. Mas se você não recebeu, não se preocupe. Acesse www.votaadministrador.org.br. Lá você consegue recuperar a sua senha e também trocá-la se for necessário. Eu posso fazer um comentário sobre isso? Que é uma coisa grave. Nós ter cadastro é uma questão, uma função que tem que ser tratada todos os dias. Nem todo administrador tem telefone. Quando você fala de SMS, quer dizer, o telefone tem que ser por telefone celular, etc. Você não tem lá o telefone. Aí o camarada não recebe, acha que o sistema eleitoral é que está fraudado, que está errado. Tem algumas chapas querendo criar casa. Não, o cara não tem. Do outro lado, os números aumentaram de celular e o cara não atualizou o cadastro. Quem está com CIFA, por exemplo, os 13 estados que estão com CIFA estão com isso bem melhor. Não é que tenha cadastro perfeito, porque não há cadastro perfeito, ele está sempre em atualização. Só muda o número do telefone, morre, se aposenta, toda hora acontece um fato. Graças a Deus, é o cotidiano da vida, né? Mas aí o camarada não receber a senha porque o SMS... Olha, mandamos por SMS, mandamos por e-mail. E-mail cai no spam, muitas vezes. O camarada não vê, o cara também não olha e-mail. Aí muitas reclamações são justas, mas muitas são por falta de cadastro. O que eu tenho visto através do CIFA agora, Paulo, nós estamos fazendo um trabalho que mexe fundamentalmente com cadastro também, para atualizar esses cadastros. Os cadastros são muito pobres. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei no Conselho em 2011, para ser presidente lá, depois de ter ficado alguns anos, 8, 10 anos fora, eu fiquei surpreso, porque tinha 565, o cadastro do Rio é muito grande, hoje tem 50 mil registrados. O que tinha lá de celulares no nosso cadastro? 562 telefones celulares. Quer dizer, como? A gente já tinha todas essas tecnologias que se usa hoje, claro que elas já aprimoraram, mas já se usava. A gente não tinha, porque não era obrigatório o campo de telefone celular.
Ora, a base da comunicação hoje é o smartphone desde 2007. Quando, né, um camarada genial chegou com aquele smartphone, Steve Jobs, chegou e aquilo mudou o mundo. Né? A quarta revolução industrial, ela se aprofunda aí. Nós temos a maior parte dos nossos cadastros sem SMS. Por quê? Porque não tem telefone do profissional. Você, colega, atualize o seu cadastro. Entre no seu... se for do CIFA, você entra no site do Conselho, no autoatendimento, e já coloca seus dados lá. E é você que atualiza esse cadastro. Então, ele é fundamental, porque aí não tem a comunicação. Esse é um erro que está prejudicando a eleição, que é fundamentalmente baseado em internet. Aí, a teoria conspiratória da história sempre começa. Oh, eu recebi do mesmo telefone a senha e recebi da outra chapa. Claro, porque quem está mandando a propaganda da chapa é o Conselho Federal. E quem está mandando também a senha é o Conselho Federal. Ô Paulo, você tem conselheiro federal às vezes reclamando disso, que não está entendendo, que está havendo algum quebra de sigilo, porque tem o mesmo número que me mandou. Meu amigo, é o mesmo número mesmo, porque é o mesmo sistema que está mandando é o Conselho Federal. E as pessoas, a falta de convivência com o novo, com as coisas tecnológicas, com esse cotidiano, a gente pensa que a gente mexe um pouquinho no smartphone, que a gente domina esses conceitos. Não, às vezes a gente sabe mexer, mas não tem o conceito. E aí, quando a gente não tem o conceito, a gente acusa indiscriminadamente. Ora por boa fé, que eu acho que é a quase totalidade, mas tem alguns que são realmente por má fé. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. E a dica que o presidente deu, então, atualize seu cadastro. E a minha dica, se ainda tem dúvida, mais informações, basta acessar www.votaadministrador.org.br. Agora vamos falar sobre Setembro Amarelo, que é um mês preocupante, é um mês que trata sobre a conscientização do suicídio. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra pelo menos 11 mil casos por ano e o dado é preocupante. Por isso, Wagner, a pergunta. Sabemos que a grande taxa de suicídio vem de profissionais que trabalham sob pressão e até muitas vezes com depressão. E puxando o gancho de conscientização, como que o gestor de uma determinada instituição ou também empresa pode lidar com isso? Veja, Paulo, em primeiro lugar, é preciso que se compreenda que este é um tema que está chegando retardatariamente ao Brasil. E eu me refiro especificamente aos suicídios provocados pelas questões de relações de trabalho. Se você for nos países do primeiro mundo, já mais desenvolvidos, mesmo, quer dizer, não tão desenvolvidos, mas se pegar a França, a Orange Tressé, que é um livro clássico e trata da questão da companhia telefônica francesa, que o número de suicídios é enorme. Nathalie, que é o trem-bala francês, né? Se você for na Fox, que produz na China também os aparelhos da Apple, e você tem na Alemanha, você tem isso de forma muito consolidada e já judicializado. No Brasil, essa questão foi levantada agora, de 11 a 12 mil suicidas por ano, que é um número absurdo, uma parcela bastante grande, certamente são provocadas por relação de trabalho. Mas a pesquisa não aponta isso, né? Não diz o porquê, mas certamente. Ora, significa que quando você vai a um evento de recursos humanos, um evento de administração, raramente esse tema é discutido. Nós temos insistido nisso há muito tempo. Por quê? Porque há uma fragmentação, né, um fracionamento efetivamente da personalidade do indivíduo nas relações de trabalho. O que eu quero dizer? Nunca se falou tanto em trabalho em equipe e nunca se produziu tanto a cobrança do trabalho individual. O homem saiu da caverna em função, por ser um animal social, como dizia Platão, ou por ser um animal político, como dizia Aristóteles. Por isso ele saiu, nas relações sociais entre si, que ele conseguiu chegar até onde chegou. O mundo das organizações hoje cada vez mais cobra o trabalho individualizado. A sociedade se individualiza e se tribaliza no máximo. Portanto, isso cria sequelas inevitáveis em relação às pessoas e que o suicídio, no caso do trabalho, é o último ato de protesto, de denúncia da truculência com que as organizações realizam as relações de trabalho. Costumo dizer sempre, a tecnologia no mundo avança a velocidade orbital, enquanto a mentalidade vigente no mundo das organizações avança a mentalidade do carro de boi. Portanto, as práticas antigas são muito mais fortes do que essa tecnologia. Como é que se tem que fazer isso? Compreender
Por que líderes é uma espécie em extinção no mundo? Não é no Brasil só não. Liderança é uma espécie em extinção. Por quê? Porque as organizações estão capacitando as pessoas não para serem líderes, mas para serem gerentes, para a manutenção do status quo e cobrando sempre o trabalho individual. Mas a relação do homem é social, não é dessa individualização completa no conjunto da sociedade. Portanto, esse é um tema que passa pelas organizações, que é o nosso locus e espaço de trabalho, evidentemente, mas isso é uma questão nos tempos modernos, né? Nessa hipermodernidade muito grave, que o nosso congresso aqui, inclusive do FOGESP, nós trouxemos um dos grandes especialistas do mundo, que foi Gilles Lipovetsky, que nos explicou muito dessa questão. Como é que vai mudar isso? Mudando os ambientes organizacionais, os estilos de liderança, mudando as ideias. Quer dizer, o Brasil tem esse problema gravemente porque temos ideias obsoletas, ideias atrasadas, ideias que não são contemporâneas com a tecnologia que nós estamos avançando. Se não aproximarmos esse carro de boi, né, e colocá-lo em outras formas, em outras expressões no mundo das organizações, a gente vai continuar aumentando o suicídio e fingindo que não tem. A primeira questão que a empresa tem que fazer é reconhecer que há o problema de suicídio. Porque hoje você justifica com outras coisas, mas não é só suicídio. E que suicida é uma coisa horrorosa, é uma tragédia. Eu fico pensando, foi um caso, nossos são muitos e milhares, né? Eu fico pensando naquele que não se suicida, naquele que teve a sua fragmentação psicológica seccionada, realizada, concretizada. Eu fico pensando na síndrome de burnout, fico pensando no cara que está com a síndrome de fadiga, né, que tem do estresse a todo momento. Fico pensando naquele profissional da organização, colega, pode ser você, que está vivendo síndrome de pânico, produzido também por relações de trabalho. Fico pensando, pode ser eu, pode ser você, Paulo, pode ser qualquer um de nós, né? Na questão da depressão que bate forte. As organizações continuam exacerbando as suas práticas e não reconhecem isso. Portanto, o primeiro papel é a empresa reconhecer, não só apenas daqueles que se matam, o que já é uma tragédia, mas aquele que está vivo, mas que está morto psicologicamente dentro da empresa. Ele não se suicidou fisicamente, mas ele já desistiu de contribuir, de participar, de ter voz, de ter vez, de jogar no time que vence. Enfim, ele começa a querer cada vez mais se manter na empresa para poder se sustentar, mas absolutamente infeliz. Em suma, o senhor acredita que a pior cura para esse tipo de acontecimento é o fechar dos olhos em relação ao gestor? É claro, se finge que não se tem isso. É como se essa crise não existisse. O primeiro passo que a organização tem que ter é reconhecer que esse problema existe, em pessoas que de fato se suicidam e pessoas que de fato já estão mortas psicologicamente, se bem que estejam na força de trabalho e na folha de pagamento ainda. É um assunto que deve ser debatido com frequência. E que não é nas questões da psicologia, da organizacional, no mundo da administração em geral, nos congressos de recursos humanos, enfim. Esse é um tema que precisa ser assumido. Essa é uma campanha que há muitos anos a gente já faz e que em 2017, eu me lembro aqui com vocês, a gente tratou ainda com a Ana Elisa desse tema em grande extensão, numa entrevista só tratando da questão de suicídio. Felizmente, o Brasil retardatariamente dá o primeiro passo e reconhece que de 11 mil a 12 mil pessoas se matam por ano no Brasil, o que significa 1.000 pessoas por mês. Ora, se a gente mata 65 por 1.000 pessoas por ano, que é homicídio, a relação de suicídio, ele é relação à sociedade muito mais grave, porque ele é uma relação da pessoa perdeu a esperança. Claro que não é sempre por relações de trabalho, mas muitos e muitos são casos desses. Pois é. Mudando de assunto então, presidente, muito obrigado pelas suas contribuições. O CFA republicou o relatório de Graciliano Ramos de 1930, uma literatura que trazia uma crítica ao governo da época. A pergunta é, por qual motivo foi feito isso? Claro.
Olha aqui, a administração é ciência, arte e técnica, mas ela não se baseia apenas no conhecimento dos livros técnicos. O profissional de administração que fica só na técnica, ele tem a mesma incapacidade treinada para fazer, como tem qualquer engenheiro médico. A gente pensa que o administrador que fez o curso de administração, que se especializou em recursos humanos, que ele não tem a dificuldade técnica também. Porque à medida que você sobe na escala hierárquica, aumenta a necessidade da competência conceitual, ou de fazer, ou de derivar satisfação psicológica do que é feito pelo outro, não porque ele é feito pelas próprias mãos. O técnico deriva satisfação psicológica de fazer com as próprias mãos. É preciso, portanto, trazer a contribuição da cultura, portanto, da literatura, da música, das artes, do teatro, enfim, da produção cultural que tenha conexões, e quase todas têm, com o mundo das organizações em geral, para aumentar a capacidade diagnóstica do colega administrador na identificação do problema e na implementação de soluções. Publicar os livros de Ford, com a tradução do Monteiro Lobato. Portanto, os livros do Ford têm uma versão em português muito melhor do que em inglês, porque o ghostwriter do Ford certamente não era tão competente na língua portuguesa quanto foi esse outro imortal da produção literária brasileira, que foi Monteiro Lobato. Só que todo mundo que ensina Ford nas faculdades nunca leu o livro de Ford. Você, colega que está me vendo aqui agora, que está me olhando, você já leu... Você critica o Fordismo? Você já leu a contribuição do Ford? Claro, ele tem 100 anos. Exatamente a mesma coisa com o nosso Graciliano Ramos. Ele era prefeito de Palmeira dos Índios em 1929. E, como prefeito, ele produziu uma peça que era de concisão, de transparência, de clareza, num relatório administrativo. Ainda hoje não se aprendeu a fazer esses textos, não com a qualidade do Monteiro Lobato, que era um gênio da letra, excepcional, né? Das letras, mas, em verdade, mostrando que tem uma contribuição relevante ali para mostrar um estilo, uma linha, uma referência. Quer dizer, assim como estou falando do Ford, né? E de muitos outros. E por isso que a gente tem essa publicação. Se existe melhor espaço de aprendizagem do que as obras imortais de Shakespeare, por exemplo, como é que você vai discutir liderança sem falar, né? Por exemplo, numa obra de Calígula, de Alberto Camus, sem falar nas obras de Shakespeare todas, o Mercador de Veneza, né? sem falar em o Rei Lear, né? Na sucessão das organizações. Isso ajuda na competência diagnóstica do profissional de administração. Vamos trazer isso também para o Conselho Federal. Vamos encenar peças de teatro e mostrar que há um paralelismo dinâmico entre a produção cultural e a ação específica nas organizações que o administrador realiza. Daí a publicação do livro, que é do relatório de Graciliano Ramos. O Zé Olímpio pegou à época esse texto do Graciliano Ramos, Paulo, e quando ele viu, ele falou: aqui tem um literato, não é possível, isso não é possível. Estamos falando em 29, né? Janeiro de 1930. Há muito tempo. É muito tempo. Aí ele pegou e procurou o Graciliano Ramos, que morava em Palmeira dos Índios, você imagina. E ali ele descobriu, perguntou se ele tinha alguma obra, o cara tinha, e por isso o Graciliano Ramos se transformou um dos mais importantes autores da língua portuguesa. É uma literatura, entre aspas, antiga, mas que serve muito bem para essa época contemporânea. Ela é antiga, mas ela é absolutamente atualizada. Mas quem é que não copia Shakespeare em todo lado? Quem não copia as obras de Bertold Brecht? Todo mundo fala em inovação, mas é possível discutir inovação sem discutir Galileu Galilei do Bertold Brecht? Então, a cultura, em geral, tem uma contribuição inexcedível. Não é botando 2 minutos da peça, nem 2 minutos do filme, né? É você vendo o contexto. Eu tenho uma experiência que eu realizo muito com 12 Homens e uma Sentença, porque ali você realiza o processo decisório em equipe, os estilos de liderança nas organizações, mas também o que é uma federação que nasce de baixo para cima e cujo foco é o cidadão, e é uma outra federação como a brasileira, que nasce de cima para baixo e que o cidadão é um mero detalhe e que o Estado é que é principal. Quer dizer, você não está discutindo só a questão dos estilos de liderança no 12 Homens e uma Sentença, por exemplo, e as repercussões desses estilos, você está discutindo também a natureza do regime político brasileiro. Então, o administrador precisa perceber isso, tanto na administração pública quanto na administração privada.
Perfeito, então vamos mudar de assunto antes da gente ir ao intervalo. Vamos falar então de Sistema CFA de Governança, Planejamento e Serviços de Água e Esgotos. Presidente, houve uma parceria, né, uma assinatura de uma parceria de 3 lugares. Palmas, no Tocantins, Porto Seguro, na Bahia, e também a cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. A ideia é ajudar os municípios em relação à gestão e saneamento? Nós estamos desenvolvendo alguns programas nessa linha. O GESAI, que é Água, Esgoto e Saneamento, ela é nessa linha. Por quê? Qual é o nosso objetivo? Primeiro, dar a contribuição da profissão ao debate nacional, colocando a nossa profissão com protagonismo. A gente poderia ter protagonismo ficando contra o governo, ou ficando a favor, contra ou a favor, mas a gente quer ser protagonista, dando contribuições efetivas de natureza técnica. O GESAI, através de 70 variáveis que nós identificamos e estudamos e operacionalizamos, ele identifica em qualquer município do Brasil o grau de eficiência desse sistema, as suas fragilidades e as suas forças, né? Portanto, só olhando do seu ponto de vista gerencial. Sempre se fala de água e esgoto como se fosse coisa de engenharia, e é. Mas só que a questão é a gestão dos sistemas de águas e esgoto que precisa ser resolvido. O IGM, o Índice de Governança Municipal, você não falou, que é um outro sistema, é exatamente nessa linha. Nós estamos fazendo um terceiro agora sobre a questão de saúde. Você acha que o problema de saúde no Brasil é fundamentalmente problema dos profissionais de saúde? Não, é também, ou não, mas ele é fundamentalmente uma questão de gestão. A gestão dos sistemas de saúde, a gestão dos sistemas de educação, a gestão dos sistemas de água e esgoto, que não funcionam no Brasil em geral. Quer dizer, só para te dar uma ideia, se a gente tivesse aplicado todo o dinheiro que o Brasil aplicou no BNDES para criar as empresas campeãs, que foi um programa de governo recente, né? A gente teria resolvido o problema de água e esgoto no Brasil inteiro, o que significaria que seria muito menos doente, mais longevidade para as pessoas, mais qualidade de vida e, fundamentalmente, menos despesa na área de saúde. A gente morre de bicho do pé, porque a água não é tratada, mas a gente está fazendo empresa campeã, que vai se tornar frigorífico com dinheiro nosso em 54 países no mundo fora. Quer dizer, é uma questão de opção política que o país precisa fazer. O Conselho quer mostrar com isso o protagonista do profissional de administração para que ele abra espaço para o mercado de trabalho. A gente não está nisso apenas para contribuir como se fosse, né, benemérito. Não, a gente está com isso para afirmar a profissão, abrir acesso ao mercado de trabalho, abrir espaço, fazer com que os dirigentes públicos da área de esgoto e saneamento e também de empresas particulares que são privatizadas, que eles entendam que o profissional de administração tem um papel fundamental na gestão de águas e esgotos, como tem na área de saúde, como tem na área de educação, tá certo? Então, a gente está buscando uma cunha de entrada no mercado de trabalho, aumentando a empregabilidade do administrador. Isso faz tanto efeito positivo quanto um bom programa em massa de fiscalização do exercício profissional. E é preciso que as pessoas entendam que esse programa, ele não quer se intrometer no governo, muito pelo contrário, ele quer contribuir. Claro, e o que aconteceu? A prefeita de Palmas assinou um convênio conosco, ela quis fazer um diagnóstico da questão de água e esgoto da cidade, a gente vai dar opções para ela, é uma consultoria. Sabe quanto custou isso para a prefeita? Nada. Nada. Porque isso é um serviço que a profissão está oferecendo. A mesma coisa agora com Porto Seguro, vai ser também com Ipatinga. E Ipatinga não é só Ipatinga, é o conjunto dos 28 municípios próximos, que é um consórcio. Nós estamos dando uma contribuição. Qual é o objetivo nisso? Sem nenhuma obrigatoriedade. É natural que o dirigente público, a comunidade, comece a compreender e ver a contribuição da administração, porque todo mundo fala assim, o problema é gestão, se fala gestão, mas o que está se fazendo com gestão pública? O Conselho Federal, através dos regionais, juntos sempre com os regionais, porque nós somos um sistema, nós, no caso do Conselho da Bahia, no caso do Conselho de Minas, no caso do Conselho de Tocantins, os do Conselho Federal e Regional com as prefeituras, nós estamos mostrando a que veio o profissional de administração. Ele não veio para ficar criticando, isso cada um cidadão tem a sua opinião, tem o seu direito, tem o seu papel. Nós não vamos ser correia de transmissão de nenhum partido político. Nós vamos ser correia de transmissão dos interesses do administrador. E o interesse do administrador
é avançar no processo de mercado de trabalho e de contribuição também para a transformação da administração brasileira. Então, o próximo assunto, presidente, fala sobre o CIFA, o Sistema Integrado de Fiscalização e Autoatendimento. O CIFA que já foi implementado em 13 regionais. A tecnologia em prol da administração? É claro, nós estamos usando a tecnologia como gazua para o processo de homogeneização de práticas, de processos e de bons desempenhos no sistema como um todo. Nós somos 27 conselhos, nós já temos inícios diferenciados de implementação, de implantação, portanto, do CIFA em estados. Há estados que estão muito mais avançados, porque já começaram antes ou porque já avançaram mesmo, e há estados que ainda estão em períodos iniciais. E há 14 que ainda nem começaram coisa alguma. Portanto, esse talvez seja o mais importante processo do Brasil de implementação de tecnologia de ponta, porque nós estamos falando de sistema Java e Oracle, portanto, primeiro mundo em qualquer lugar do mundo, tá certo? Não estamos usando coisas de tupiniquim e que vai estar colocando o nosso sistema up-to-date com o que há de mais moderno no mundo. Agora, isso, qual é o objetivo? Para dar homogeneidade, para dar desempenhos equilibrados ao nosso sistema de um conselho em relação ao outro, por diferentes histórias, né? Por diferentes questões econômicas, também por estilos de gerência, Paulo. Há conselhos que têm melhor desempenho ou piores. E aí, durante muito tempo, se circunscreveu o apoio do federal, e estou falando por isso por décadas, né? Circunscreveu o apoio federal a transferir e apoiar programas que são apenas de capacitação, de treinamento, que é bom também, não é que não se deva fazer, mas nunca se teve uma decisão e implementação real para melhorar o desempenho dos resultados em registro, em fiscalização, na questão ética, enfim. E como é que se faz isso? Utilizando a economia 4.0, a inteligência que nós temos hoje no mundo através de tecnologias de ponta, de Big Data, etc. Então, o CIFA é exatamente isso. Como garantir maior acessibilidade ao profissional de administração, não só onde ele estiver no mundo, ele tem acesso ao seu sistema, ele paga, atualiza, ele reclama, ele participa, ele faz, em geral, e todos os programas, né? Mas, além disso, ele tem programas subsequentes a esses. Tem o ADM Emprego, tem o Rede Social, tem o acervo técnico, intelectual e profissional, enfim. Dá celeridade aos próprios processos. Tem a Universidade Corporativa. Você tem toda uma programática e implementação, fundamentalmente, já. Não estamos dizendo que se vai fazer. Veja bem, eu não gosto nunca de dizer que vou fazer, Paulo. Eu gosto de mostrar o que a gente já está fazendo. E é isso que o plenário do Conselho Federal tem dado total apoio, rompendo paradigmas, ideias obsoletas que durante décadas continuávamos fazendo a mesma coisa na expectativa de que teríamos resultados diferentes. Nós estamos fazendo coisas distintas e estamos tendo resultados muito diferentes. Pergunta a qualquer dirigente dos 13 CIFAs o que ele está achando dessa experiência. Uns vão gostar muito, outros vão gostar, outros talvez não vão gostar tanto, mas estão muito satisfeitos. Mas pergunte a alguém assim, você quer voltar ao que era antes? Não. Nenhum deles. E quem não quer, quem não está ainda, eu diria que 25 querem, 2 ainda não se manifestaram se querem ou não. Portanto, é questão de tempo, porque a ideia nova ela precisa se consolidar. O programa vai se ajustando e ele está cada vez mais garantindo o autoatendimento em fiscalização. A gente saiu, Paulo, da fiscalização de varejo 1 a 1 para a fiscalização de massa. A gente trabalha com Big Data de dados, quer dizer, o camarada, a gente vê através de sistemas de Big Data informações. Eu já tive a oportunidade de dizer isso alguma vez, o camarada tem Bolsa Família, 800 colegas nossos têm Bolsa Família no nosso sistema. O que é uma tristeza? O que é uma tristeza por 2 razões. Metade desses não tem renda, não conseguiram emprego. E metade desses tem renda de 7 a 19 mil reais. Portanto, são pessoas que estão incidindo no código de ética da profissão. É uma tentativa de burlar o sistema? É claro, não, é uma tentativa de burlar o sistema de Bolsa Família. Pior do que isso, é uma tentativa de roubar o pobre, porque quando você pega um Bolsa Família sem ter mérito para isso, sem ter o direito, você está fundamentalmente roubando o pobre. E tirando daqueles que precisam. Exato, exatamente, do pobre que precisa.
daquele que realmente precisa. Então, a gente tem todos esses dados hoje, o sistema ele é tecnologicamente de ponta, e o CIFA ele está na vanguarda das tecnologias. Portanto, qual é a profissão que tem um sistema CIFA igual? Sabe o que vai acontecer conosco, Paulo? Outras profissões já estão descobrindo isso e vão ver que eles estão no tempo do onça. Eu estou incluindo todas, né? Algumas têm algumas funções integradas. Aí o camarada acha que já usa a internet porque ele faz umas funções integradas. Nós estamos falando de um sistema que, quando ele estiver concluído, e até o fim do ano alguns conselhos já vão estar concluídos completamente, inclusive o módulo contábil. Você imagina o contador só assinar o balanço. Estamos inaugurando já 2 estados, com todo o balanço será feito pela máquina. E o contador revisa aquilo e assina. Todas as funções vão se integrar. Então está tudo vinculado, o que significa, como já é no caso de um dos conselhos nossos, que não tem processo em papel, é tudo no tablet. Dá mais celeridade. Claro, mais transparência, mais velocidade, não só isso. E essa celeridade, ela é a acessibilidade e a solução do problema do administrador, que precisa ter acesso, que pode acompanhar esse processo. E democratiza a chegada do processo completamente. Ele acompanha tudo pela sua internet, onde ele estiver, em casa. Perfeito. Wagner, vamos falar um pouquinho também do ADM Emprego, o senhor já citou aí, mas para quem não entende, para quem não sabe ainda, quais são os benefícios do ADM Emprego? O ADM Emprego vai ser uma revolução de novo nesse sistema. Todo mundo contrata quem tem esse tipo de serviço semelhante a esse, como era aqui também aqui teve muito tempo. Você contrata uma empresa especializada em colocação de mão de obra e você então desloca os administradores que estão pedindo emprego ou estágio para lá. Não, vamos ter um sistema próprio, o que significa o seguinte, já está implementado, já está em implementação. Funcionando em teste, mas está. E até o fim do ano ele vai estar espalhado para esses 13. O que significa isso? As vagas de emprego, junto com as demandas dos administradores e dos estudantes, porque também tem estudante estagiário. Nós estamos estimulando muito aos conselhos que não têm estudantes, os mais ativos já têm estudantes registrados, e aí a gente vai integrando até a própria prova, as primeiras provas que a empresa contratante quiser fazer, que está procurando a mão de obra, ele vai achar no cadastro, claro que o colega vai autorizar se ele pode, que isso pode ser disponibilizado, através do que se chama acervo técnico, acervo intelectual e acervo funcional. Nos 13, você, colega que já tem o CIFA no seu conselho, por que você não colocou ainda o seu currículo inteiro lá no seu conselho? Melhor do que é o currículo Lattes do administrador. O currículo Lattes você bota qualquer coisa, no nosso não. Você tem que mandar depois o documento escaneado para ser devidamente registrado no conselho, etc. E você vai ter no seu smartphone o seu currículo, onde você vai escolher o que você quer apresentar ou não quer. Esta é a base para o ADM Emprego. É através do acervo técnico, intelectual e funcional, portanto, a sua produção intelectual, a sua produção, os seus cargos que você exerceu e as contribuições de avaliação técnica, responsabilidade técnica e tudo que você teve, é que vão lhe dar a base para ser para ajudar para poder assim, alimentar efetivamente o ADM Emprego. E aí o empresário contratando, o órgão que estiver contratando, vai buscar aquele colega. Aí ele vai querer fazer uma prova, ele faz no sistema. Só nas últimas etapas é que, efetivamente, a empresa vai chamá-lo, claro, para devidamente contratá-lo. Agora, quanto custa isso para o administrador? 0. Quanto custa isso para a empresa? 0. As empresas registradas no conselho, né, são milhares, né, que vão ter acesso a isso, e depois nós vamos estender isso ao conjunto do mercado. É outra revolução absolutamente tecnológica, é pensar a tecnologia no século XXI. É porque, às vezes, a gente recebe algumas críticas que eu fico rindo. Quer dizer, o camarada não percebe que ele está velho, mais pior do que velho, ele está obsoleto. As pessoas, Paulo, não morrem. Assim como as ideias, elas ficam obsoletas. A maior parte das críticas, graças a Deus, que a gente recebe, é crítica da década de 50. Os caras não estão contemporâneos com o presente. O Brasil é um país obsoleto, porque ele pensa atrasado. Nós perdemos a primeira revolução industrial do século XVIII, porque tínhamos ideias erradas, apesar de um imperador muito avançado. E o Brasil ficou fora, porque tinha a lei que impedia tudo, né? que
que atravancava as sociedades anônimas. Hoje nós estamos ficando fora da economia 4.0. Quais são os órgãos empresariais que pensam na economia 4.0? Veja o que está acontecendo com a Zona Franca de Manaus, que é uma ideia sensacional, que é fundamental para a região norte do Brasil. E por que eles não pensaram em ideias da economia 4.0, as empresas modernas da Zona Franca saíram da Zona Franca e estão ficando lá as indústrias tradicionais da segunda revolução industrial. Está acontecendo isso com a Zona Franca? Não. Está acontecendo isso com os colegas de administração também, que estão, às vezes, diante do novo, eles querem manter o passado. Alguns são tão corporativistas que parecem aquelas guildas da Idade Média, né? Que era a autoproteção, que a própria lei, que o próprio diploma, como se o próprio diploma pudesse garantir a empregabilidade para nós, ou para o médico, para o engenheiro, para o advogado, para quem quer que seja. Perfeito. Então vamos mudar de assunto. Acabamos de falar do CIFA, que é o Sistema Integrado de Fiscalização e Autoatendimento. Agora o assunto é CFA Educação pela Universidade Corporativa do Administrador. O primeiro curso dentro da UCADM foi o de Perícia Judicial. Há uma expectativa de ampliar com mais cursos, presidente? Nós estamos lançando até o final deste mês já o IGM, o Índice de Governança Municipal. Vai ser totalmente... O que significa esse curso? Quem o fizer vai estar absolutamente capacitado, como os nossos técnicos aqui, como o Rodrigo, como o Cássio, né? Que são os nossos especialistas funcionários no IGM, fazem as palestras e exposição. O cara fez o curso, vai poder usar o Índice de Governança Municipal, que está no site, em sua plenitude. Isso vai ser um curso da ADM, que significa o quê? Nós estamos dando empregabilidade, nós estamos dando competência, desenvolvimento, instrumentação ao colega no IGM. A mesma coisa será no GESAI. A mesma coisa será no GESAI. E a mesma coisa mais adiante vai ser esse um pouco mais complexo, mas vai ter também em relação ao Observatório dos Egressos, que é o UNICAD. Vale lembrar também que mais de 25 mil profissionais, eu volto a dizer, 25 mil profissionais já se capacitaram pela Universidade Corporativa. E sabe qual foi a minha surpresa? Quando a gente lançou isso a primeira vez, isso veio do Rio de Janeiro, né? A gente pensava que só estudante ia acessar. Até hoje a gente tem metade de estudante e metade de profissional. É bem equilibrado. Hoje nós estamos em 25 estados, né? 25 estados, o que significa implementados, né? Por coincidência, os dois que não pediram o CIFA ainda são exatamente os dois que não têm a universidade corporativa. Quando a gente olha o market share desses conselhos, a gente acha que esses conselhos são excelentes. Porque o conceito de market share também, ele mostra o grau de desempenho dos regionais em relação às suas potencialidades, às suas expectativas. E tem um conceito assim, conselho grande é que tem bom desempenho porque tem muito recurso. Conselho pequeno tem mau desempenho porque tem poucos recursos. Quando a gente olha no market share, a gente faz um estudo realmente técnico, esse conceito que nunca existiu aqui, nós somos uma atividade monopolista, né? E quando a gente coloca o conceito de market share, a gente vai ver que os melhores conselhos não são necessariamente nem os menores nem os maiores. Depende de cada circunstância, de forma de gestão e de capacitação. Portanto, é preciso a gente olhar o que é visível, mas não é visto. Quer dizer, às vezes colegas nossos misturam a sua realidade regional, que pode ser que o conselho não esteja tão bem assim, como se aquilo fosse uma realidade nacional. Em outros regionais, coisas já acontecem, já estão sendo feitas. O nosso problema, o grande desafio, Paulo, que nós temos, é como você trazer os que têm um desempenho menor, estão mais atrasados, tecnologicamente para frente, para desenvolvê-los também, e como ajudar esses conselhos para que eles tenham recursos tecnológicos de ponta e também da capacitação gerencial de suas gestões, para que nós tenhamos uma homogeneidade de desempenho. E isso é que nós estamos buscando através do CIFA, através da Universidade Corporativa. Isso aí, mantido sempre um critério que é fundamental para nós, a absoluta autonomia e independência dos regionais. Ao contrário de algumas profissões que até para fazer carteira demoram um mês. Por exemplo, você quer ver um caso? O caso da OAB. A OAB, para dar carteira, aqui em Brasília, é que faz para todo mundo no Brasil. Tá certo? Então por que isso?
Por que o Conselho Federal vai ter que imprimir carteira para todo mundo, se a tecnologia de ponta hoje permite que se mantenha os regionais fazendo isso na ponta? Estou dando um exemplo para ficar bem objetivo. Às vezes demora 2 meses no Conselho. Por que isso? Isso é um absurdo. Temos conselhos que demoram 6 meses aqui no Brasil, de administração. Então, quando a gente vai para o CIFA, a gente incorpora a celeridade, o desempenho, a confiança, a transparência e a certificação digital. Perfeito. Presidente, no mês passado, o senhor esteve lá no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o MDIC, no dia 10, comemorando o Dia do Profissional de Administração, que acontecia no dia 9. Eu também estive lá e, na ocasião, o ministro Marcos Jorge recebeu a carteira de identidade profissional de mestre em administração. Naquela ocasião, ele disse, abre aspas, que o Ministério segue à disposição do Conselho Federal de Administração, fecha aspas. Ter ao lado o ministro mestre em administração, com uma visão na área, é sempre bom? Claro que é, evidentemente que nós precisamos pegar esses símbolos para ilustrar, motivar o que está acontecendo na profissão, em que cada vez mais a profissão de administração está ascendendo a cargos de relevância na profissão. É assim, por exemplo, que a gente faz com o presidente do Flamengo. A certo, o presidente do Flamengo, que é um clube super popular, registrado no Conselho desde 79. Quer dizer, então, se mantendo em dia, as pessoas não sabem disso. Então, a gente faz uma reportagem, vai levar a carteira, o caso do ministro, que era bacharel e fez o mestrado, foi receber o nosso registro. A gente faz isso. O governador do estado do Rio de Janeiro, o governador Pezão, também é formado e registrado no Conselho do Rio. Estou falando do Rio porque eu estou lembrando de 2 personagens na profissão, mas você pode falar, é enorme o número de dirigentes organizacionais hoje que têm no curso de administração a base da sua extensão profissional, pessoal, tanto na administração pública, tanto na administração privada. Porque pouco a pouco vai crescendo no inconsciente coletivo do Brasil a ideia de que não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. E a administração é com o administrador. E o administrador, quando eu falo administrador, eu estou incluindo o administrador e todos os demais profissionais de administração. Né? Os técnicos de administração, os tecnólogos são fundamentais que a legislação brasileira desenvolveu pela genialidade de Darcy Ribeiro. O Brasil precisava dos tecnólogos, precisa muito dos tecnólogos, também para os bacharéis de áreas conexas, né? E dos mestres e doutores, obviamente, que no Brasil a maioria é na área acadêmica. Nós precisamos desenvolver, e é daí o nascimento da universidade corporativa, a ideia de estimular a formação de doutorados e mestrados em área profissional, tá certo? Porque a gente tem muito conceito de formação de mestres e doutores na área acadêmica, que não é ruim, é muito bom, mas eles são treinados para dar aula, né? Mas a gente está precisando, que o Brasil precisa também, de mestres e doutores e bons administradores, e bons tecnólogos, e bons técnicos de administração, e boas profissões conexas, todas vinculadas ao desempenho profissional, que aí é no batente lá que as coisas acontecem. Mudando de assunto de forma bem rápida, existe o projeto de lei no Senado, 439, que o administrador, o profissional de administração, ele precisa defender o seu espaço e votar a favor. O senhor pode explicar para a gente um pouco? Quando eu cheguei aqui há 1 ano e 9 meses, eu me defrontei nessa realidade com uma questão básica. Existia um projeto de lei e uma reação enorme, vinculada à OAB, vinculada aos bibliotecários, vinculada aos economistas, vinculada à psicologia, vinculado aos contadores também. E o que nós fizemos? Psicologia, como você lembra muito bem. Qual foi o meu papel primeiro? Visitar essas entidades e formar um consenso. Saímos até com declarações conjuntas com algumas profissões, né? Uma relação que se estreitou, porque a gente viu que a gente tinha problemas comuns em muitas dessas profissões, e que o projeto 439 pôde transitar e caminhou rapidamente. Já tínhamos um consenso, quando infelizmente esse processo paralisou, porque a senadora Fátima Bezerra, movida por colegas de administração pública,
de curso de administração pública no Rio Grande do Norte foram reclamar com ele que a regulamentação da nossa profissão ia atrapalhar a regulamentação deles e ela requisitou para analisar o melhor e está lá com ela o processo. Essa é a primeira dificuldade que nós estamos tendo. Liberado isso da senadora, certamente vai para plenário e indo para plenário vamos ter uma votação no Senado, onde o projeto está, que une a regulamentação ao nosso projeto 439. A outra questão básica é vinculada efetivamente ao baixa participação que a categoria teve em apoio, tem lá a audiência do Senado, a favor ou contra a Lei 439. Se a gente olhar, nós temos milhões de estudantes aqui de administração, milhares de profissional formado, se estima de formado, né? Mais de 1 milhão de pessoas formadas, temos 400 mil registrados e nós temos lá 50, 60, 65 mil apoios. Significa que nem os estudantes, nem os profissionais que cobram a aprovação da 439, mas não entram no site para votar sim aquela audiência pública. Não é que aquela audiência pública, aquela pesquisa, ela decida o voto dos senadores, mas ela é fundamentalmente importante, do ponto de vista simbólico, psicológico, de mostrar que há um apoio efetivo. Como é que uma profissão que tem 1,5 milhão de profissionais formados nas diversas áreas de administração, ele não consegue ter 10% disso? 10% disso de 1,5 milhão seriam 150 mil. A gente tem 1/3, o que significa que é muito fácil, às vezes, a gente criticar, dizer que a lei não avançou, e ela avançou rápido. Mas por que ela avançou rápido? Porque a gente teve o cuidado de fazer o consenso. Você não entra num projeto de lei, num congresso, querendo que vai achar que vai ganhar 100%. Você tem que ir para negociar. Negociando, entendendo a outra parte. Quer dizer, o caso dos economistas, era uma briga sem quartel. A gente foi lá, era uma briga desagradável, inclusive. Uma profissão respeitosa, uma profissão importante. E tem que ouvir quais são as demandas dos economistas, entender as compreensões, as dificuldades que eles têm e eles entendem as nossas. A hora que eles entenderam as nossas, nós entendemos a deles, nós avançamos. A mesma coisa foi com os bibliotecários. Bibliotecário, eu fui numa reunião de plenário e para ser bombardeado, para ser conversado. Entendemos, acertamos. Nós fomos também com os psicólogos. Quer dizer, eles têm lá suas questões e é preciso que a gente tenha empatia. O que é ter empatia, Paulo? É você se colocar na posição do outro e ver como o outro vê, não como você veria se fosse o outro. Não adianta eu me colocar como psicólogo, porque eu não sou psicólogo. Eu tenho que ver como psicólogo, ver o dirigente do conselho, entender o que ele está representando. Na hora que você faz isso, você encontra pontos de convergência e divergência. Infelizmente, parte da nossa oposição nesse processo eleitoral, se tivesse talvez aumentado o grau de interlocução, talvez a gente não precisasse, assim como já diminuímos muitas das ações judiciais e muitas das impugnações, talvez hoje a gente tivesse ainda menos do que já tem, que já são poucas, em relação ao nosso histórico das últimas eleições do nosso sistema. Atualizando... Isso é um ganho para mim, sabe por que eu estou orgulhoso? Porque nunca se teve tão poucas demandas judiciais. E eu não participo de nada, quem decide tudo é a comissão eleitoral, né? Eu nem vou lá, são as membros da nossa comissão eleitoral designada pelo plenário, mas eu recebo as questões e o que está acontecendo. Nunca teve tão pouca demanda e as pessoas... E olha, num momento em que o Brasil vive, como você falou na política geral, uma relação de amor e ódio. O ideal é acabar com todas, tá certo? Com todas, não para ter o silêncio dos cemitérios, mas para ter o consenso, a maioria entendendo a minoria entendendo a maioria e a gente poder avançar. Atualizando aqui, presidente, em relação ao que o senhor está falando, a votação do PLS 439, os números. A gente pegou esses dados agora. Enquanto a gente conversava ao vivo, a nossa produção pegou. A favor são 59.654 pessoas e não favorável à PLS 57.477. Estamos ganhando por 2.000. Quer dizer, se a gente colocar só os estudantes votando nisso, só os profissionais, os administradores, a gente vai longe disso.
Isso tem simbolicamente uma repercussão importante nos senadores, inclusive na deputada, na senadora Fátima Bezerra, que, veja bem, ela conhece o tema, conhece o assunto, nos recebeu lá no gabinete, tivemos uma relação a melhor possível, quer dizer, não está se fazendo aqui, senador, não, a senadora está cumprindo o papel parlamentar dela de ouvir os seus eleitores e ela entendeu que devia puxar o processo para o seu gabinete, tirou do relator Romero Jucá, mas é um direito democrático que a gente respeita, certo? Ela vai proferir lá o voto dela, isso vai para julgamento, nós conversamos com ela enfim, veja bem, com todo respeito, eu estou citando o nome porque o processo está na mão dela. É a hora da verdade. É o momento que Wagner Siqueira vai responder a sua pergunta sem medo e sem censura. Então vamos à primeira pergunta, ela é da Adriane Sampaio. Presidente, qual o motivo do CFA não se posicionar quando criticamos a sua ineficiência em defesa de seus membros? Veja bem, é preciso que se compreenda o papel institucional do sistema. É o Conselho Federal que é normativo, orientador e o grau de recurso, e os conselhos regionais que são os operacionais programáticos da ação. Aí nós temos diferentes situações, quer dizer, há conselhos regionais que têm desempenho muito superior a outros que se posicionam bastante, há outros que são mais tímidos, embotados, voltados para si. O Conselho Federal, nos últimos 30 anos, ele sempre tinha esse perfil mais anacrônico, mais contido, mais limitado. O que não acontece agora, qual é o tema que a gente não se posiciona? O Conselho Federal se posiciona sobre tudo. Agora, a gente tem que ter o respeito institucional das competências. Nós não podemos fazer num determinado estado que tem um estilo mais embotado, mais limitado, mais tímido, né? Mais voltado para si, para ficar apenas nisso, né? Para não falar outras questões que poderão existir também, e a gente não pode chegar e dizer que vai intervir ou que vai fazer no lugar deles o que eles não fazem. E aí o profissional, às vezes, pode estar num conselho como esse, eu não sei de onde a pessoa, a Adriana, pergunta, mas pode ser num desse conselho mais limitado e tende a generalizar a realidade do seu conselho como fosse a realidade do Brasil. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que conselhos maiores têm uma maior presença e têm uma menor presença. Eu estou dizendo que diferentes conselhos de distintos tamanhos têm desempenho completamente distintos. O CIFA, a Universidade Corporativa, os instrumentos que nós estamos utilizando procuram dar recursos de infraestrutura a todos igualmente, para que eles possam ter o melhor desempenho. Mas o que está mudando fundamentalmente, e o plenário tem dado total apoio ao Conselho Federal, é a gente efetivamente participar de tudo. Agora, a gente não pode substituir o profissional mal formado, mal qualificado, que não estuda, que achou que teve o diploma porque tem um certificado, tem uma situação de privilégio para ele. A sociedade de mercado não é assim. Não adianta ter o diploma, é preciso ter o diploma, ele é condição necessária, mas não é suficiente. Portanto, há colegas que querem justificar fora de si problemas que são seus. Eu não estou me referindo à Adriana, que nem conheço, nem sei quem é, mas estou dizendo que, no caráter geral, às vezes as pessoas querem justificar externamente problemas que são seus também. Quer dizer, há conselhos que têm desempenho piores, ela tem razão. O Conselho Federal, ela também tem razão, durante muito tempo teve esse papel também. Agora, hoje isso não é não, tem muitos conselhos regionais que historicamente também sempre participaram, hoje é muito maior esse número, e o Conselho Federal participa de tudo. Sabe qual é a crítica que eu estou recebendo agora, Adriana, muito? Porque a gente participa de tudo. O que eu tenho que fazer, GESAI? Eu, como se fosse eu, que não sou eu, foi o plenário, foi o conselho, foi o nosso sistema, porque eu tenho que fazer IGM, porque a gente tem que fazer debate de governador, de presidente, tem que analisar programa, tem que cuidar do mercado, a gente está cuidando do mercado com isso também. Agora, se ela precisasse, a Adriana, o que a gente está deixando de participar e de não reconhecer a influência, a gente vai dizer, não tem nenhum problema, e queremos corrigir. É preciso que a gente ouça com humildade, e tirando a sandália e vestindo a sandália da humildade, a crítica que ela é pertinente, mas também compreenda que quando a crítica é genérica, ela não contribui para nada. Porque o que eu vou fazer, Adriana, com essa crítica que você está dizendo? Qual é a pergunta?
Ela pergunta como que o CFA não se posiciona quando criticamos a sua ineficiência. Criticando que ineficiência? Tem que dizer quais e o que nós devemos fazer para corrigir essas ineficiências. Agora, ela está falando do conselho regional, local dela, ou de outro conselho, porque outro pode desempenhar-se muito bem. Veja bem, quer dizer, tem conselhos que estão muito bem e funcionam muito bem. Há conselhos que funcionam muito mal e cada vez pior. E a gente está tentando homogeneizar a toda. Agora, o feedback, para ele ser útil, ele tem que definir o que é. Porque crítica genérica, todo mundo concorda. Qualquer coisa que eu disser assim, por que ele não se posiciona pelas coisas boas também que faz? Né? Então, veja, eu respeito a contribuição da colega Adriana, mas é preciso que ela compreenda que, às vezes, um feedback desse genérico e inespecífico, ele não ajuda muito a gente a mudar e a poder fazer um trabalho melhor. Qual é o regional? Qual é a crítica específica que ela se refere? Agora, quem está participando está. Hoje eu sou criticado porque, pessoalmente, como presidente, estou em todos os lugares. As pessoas não entendem que eu viajo, trabalho, faço tudo porque é minha obrigação ir a todos os regionais, é minha tarefa, ir dar palestra em faculdade, fazer isso. A gente faz isso noite e dia. Agora, eu e os conselheiros todos. Hoje nós estamos... Nunca teve tanta presença e a influência é essa. Muito obrigado, Adriana, mas veja... Agora, outra coisa é o profissional. Não adianta se o camarada tiver o canudo de papel que vai ter a cadeira. Se a cadeira estiver vazia, e o engenheiro não tem emprego, o economista não tem emprego, o contador, quer dizer, a cadeira está vazia. Se a gente não se organiza politicamente, se a gente não tem competência, tem outro lá e senta na cadeira. O poder não admite o vácuo. Então, é isso mesmo. Se eu quisesse, Adriana, botar todos os administradores, todos, em cargo, cumprindo a Lei 4769. Veja quantas empresas existem no Brasil. Vamos pensar só para efeito de raciocínio. 6 milhões, 7 milhões, 10 milhões de empresas? Eu tenho registrado no Conselho menos de 400 mil. Se alguém me pedisse assim, vamos cumprir a Lei 4769 em todo, um administrador por cada empresa existente no Brasil, a gente sabe que não é um só, são diversos. Eu não teria número de quantidade suficiente para preencher essas cadeiras. A nossa profissão precisa formar muita gente. Porque a gente não tem número. Eu não estou falando de qualidade, hein? Se a gente for falar de qualidade, vamos reconhecer, há colegas. Você acha que só o brasileiro de outras profissões que se forma em nível superior e que tem 73% que é analfabeto funcional, você acha que os administradores também não têm essa deficiência? Temos. Então nós temos que corrigir com a universidade corporativa formações inadequadas de colega. Claro, para aqueles que querem estudar, que querem crescer, que querem se desenvolver, que não acham que um canudo de papel resolveu o problema. Perfeito, presidente. Nem resolveu o problema do A, do B e do C. Vai resolver o problema do coletivo. A próxima pergunta de Luiz Silva. Por que cada vez menos graduados em administração chegam à presidência de grandes empresas privadas brasileiras? Isso é um equívoco fundamental. Quer dizer, veja, o problema no Brasil, há muito mais desinformação do que discordância, do que desacordo. É desinformação que leva a uma pergunta como essa. Ele está fazendo uma afirmativa baseada em nenhum dado de realidade. Se ele pegasse o observatório que nós temos, né? Eu não tenho esse número hoje aqui, mas é fácil depois vocês colocarem. A gente vai ver que colegas ocupantes, colegas registrados, ocupantes, direção de empresa no Brasil, é uma quantidade cada vez crescente. Quer dizer, à medida que isso está acontecendo, o que está vindo a necessidade, Paulo, é a parteira da história. A necessidade brasileira é de competência gerencial. As empresas estão reconhecendo. Agora mesmo no bloco anterior, sem saber da pergunta, eu falei do presidente do Flamengo, que deu um show de competência de arrumar o Flamengo. Eu não sou Flamengo não, hein? Eu sou Vasco da Gama, você imagina que tragédia. Então, mas eu reconheço no presidente do Flamengo, ele fez um desempenho no clube, que é um dos melhores clubes bem administrados do Brasil. Ele não consegue resultados, graças a Deus, para mim, vascaíno. Mas o resto, ele arrumou o clube. É exemplar isso. Quer dizer, eu posso falar, olha, o que tem de dirigente de empresas privadas, não estou falando pública, privado, que é no mérito mesmo, é uma grandeza, não como o observatório pode dizer isso, e a pesquisa, a última pesquisa que nós fazemos de 2 em 2 anos, né, as nossas pesquisas do desempenho das profissões, da nossa profissão, ele demonstra que seria bom mandar para quem é a pessoa? Lucas. Para o Lucas mandar o último resultado da pesquisa, que tem 2 anos, a gente está fazendo a nova agora, os dados também do observatório, que é exatamente o contrário do que ele está dizendo aí. É o contrário, Lucas, você está completamente equivocado. Cada vez mais tem dirigentes das organizações que são administradores. Agora, não quer dizer
que o profissional de administração formado como técnico, que ele é formado em técnicas de administração, logística, finanças, pessoal, etc. Ele tem a mesma incapacidade treinada para administrar como tem o engenheiro. Eles vão ficar chocados comigo, vamos julgar. Sabe por quê? Porque ele deriva a satisfação psicológica do fazer. Ele aprende na faculdade a fazer. Só que o gestor, topo, como ele está falando, o presidente, o executivo é um solitário, Lucas. Perdão, Luiz, tá, presidente? Luiz. Ô Luiz, quanto mais ele sobe na escala hierárquica, mais ele fica sendo um solitário, um sozinho. E ele lá, ele tem que fazer. Então ele tem que tirar o chapéu de técnico e botar o chapéu de administrador, e de gestor, de administrador de topo, não é administrador de base. E quando ele faz isso, ele tem que desapegar as técnicas que ele aprendeu e derivar satisfação psicológica do que é feito pelo outro, não do que é feito por ele pelas próprias mãos. Portanto, nós temos uma incapacidade treinada exatamente igual do que tem qualquer outro profissional, porque nós somos formados como técnicos. Ninguém é formado na faculdade de administração no Brasil para ser diretor e presidente de empresa. Quem faz isso, ô Luiz, é a universidade, é a Escola Nacional de Administração, a ENA francesa, que prepara quadros para a administração pública francesa. Agora, no Brasil, não. A gente forma técnicos, especialistas. E ao formar esses especialistas, a gente não forma o cara. O cara sai com a frustração porque ele acha que vai sair do curso e vai ser o diretor da empresa. Não vai ser o diretor da empresa, ele vai ser o técnico que vai aplicar os seus conhecimentos e à medida que ele for subindo na escala hierárquica, ele tira o chapéu de técnico e bota o chapéu de administrador. Sabe qual a primeira reflexão que eu li sobre isso, que eu estou agora esclarecendo também? É de um livro que talvez o Luiz não tenha lido. Administração Industrial e Geral, do Henri Fayol. Sabe por quê? Porque quem se forma em administração hoje não lê mais os livros clássicos. E o Fayol já dizia isso, que à medida que você tem as competências dos técnicas administrativas e a competência administrativa. A competência administrativa é o planejamento, organização, o comando, coordenação e controle, o POCCC. O C virou direção. Direção que é de programável e não programável. Todas as decisões programáveis têm que ir para os manuais, para a rotina, para o computador. O que resta para o administrador é a decisão, administrador de topo, né, o executivo, é a decisão não programável. E essa decisão programável é indelegável. E ele tem que ter satisfação do que é realizado pelo outro, pelo subordinado. É assim que a gente tem que entender que nós temos também dificuldades de sermos presidente da empresa, como tem o médico e o engenheiro. Porque nós temos que tirar o chapéu de técnico e botar o chapéu de executivo. Perfeito, presidente. Quem falou isso, sabe quando foi? O Fayol no começo do século XX. E a gente pensa que os clássicos estão superados. Precisa ler os clássicos, precisa ler o Ford, precisa ler o Fayol. O Brasil precisa combater o desperdício. Aqui então se referia a Ford, Taylor, Gulick, tá certo? A grande mulher todos esses estudos que ninguém fala, né? Que é Mary Parker Follett, quer dizer, que ninguém fala. Quer dizer, a gente precisa voltar a esses clássicos. A gente pensa que está evoluindo no estudo da administração. Nós estamos vivendo uma fase de obscurantismo no mundo, não é só no Brasil, não. Porque a gente abandonou a ciência e fica achando que administrar é 7 hábitos do monge executivo e acha que isso é livro de administração. E os professores ensinam isso e os alunos acreditam. Por que não são 8 ou 9 hábitos? Que pesquisa que o cara fez aquilo? Monge executivo. Quer dizer, livros de autoajuda que são best-seller, que são, ao virar best-seller, acaba contaminando a nossa atividade profissional. Não é que ele não deva ler esses livros, não, mas eles não têm nenhuma base científica. Perfeito. Eu disse a você que está em casa que as perguntas seriam feitas e as respostas sem medo e sem censura. Não, sem censura. Não, a pergunta é boa porque o Luiz me permite, com essa questão, suscitar algumas questões. Precisa se entender que precisa estudar a administração não pelo comportamento, mas pelos conceitos que determinam os comportamentos. Paulo,
O mundo percebido é fonte limite do comportamento humano. A maneira como eu percebo determina a maneira como eu me comporto. Por que eu percebo assim A, B ou C? Eu percebo assim pelos conceitos, pelas ideias. Se você quer mudar o comportamento das pessoas e das organizações, você tem que mudar os conceitos e as ideias. Se a gente nem lê livro, tem gente que se forma em colega de administração, vamos falar a verdade, se forma em colega que é formado em administração, colegas meus, que nunca leram um livro inteiro de administração. Sequer leram as apostilas. E aí essa gente acha que o diploma vai dar um emprego. Mas o mercado até pode empregar um, dois, mas depois não emprega. Mas não emprega também o engenheiro, não emprega também como engenheiro, o médico como médico, é a mesma coisa. O conhecimento é condição necessária, não é suficiente. A próxima pergunta, José Arthur Oliveira Silva, que pergunta: faça uma pesquisa com os profissionais registrados nos Conselhos Regionais de Administração e pergunte a opinião deles sobre a regularização da profissão da administração no Brasil. Sobre que se tem que regulamentar. Ele pergunta sobre a opinião deles sobre a regulamentação. Bom, primeiro a gente tem que entender uma coisa. É preciso, quando a gente faz uma pesquisa, faz uma indagação dessa, é preciso que as pessoas estejam conscientes dos que estão respondendo. Sobre a regularização da profissão, é sobre a regulamentação ou sobre... Eu não entendi bem a pergunta. Se as pessoas... Muitos questionários são feitos, e daí há questionamento dos Ibope, Datafolha, esse tipo de pesquisa. Agora, na pesquisa, por quê? Dependendo como você faz a pesquisa, você vai para um lado ou vai para o outro. É preciso que a gente tenha clareza. Esse caso de plebiscito é muito perigoso, viu? Todas as ditaduras, elas se implantam no mundo através de plebiscito. Foi assim com Hitler na Alemanha, foi assim com Chaves aqui agora. Chaves, e agora se propõe de novo, referendos e plebiscitos devem ser em determinadas circunstâncias, como prevê a Constituição. Se você começar a fazer plebiscito, só todo mundo contra a regulamentação. Tá bem, só que a decisão brasileira é de regulamentação profissional, nós temos 32 profissões regulamentadas, e você, quando se forma em administração, você é bacharel em ciências administrativas. Você só é administrador se registra no conselho. O advogado também. Ele é bacharel em ciências jurídicas. Ele só é advogado quando ele se registra no conselho da Ordem dos Advogados. Se você me perguntar se eu acho que os conselhos deviam ser desautarquizados de legislação trabalhista e inclusive de direito privado, é evidente que tinha sido direito privado. Essa é uma excepcionalidade que só existe no Brasil e na Colômbia. Na Colômbia é melhor do que a gente, porque lá tem conselhos vinculados à administração pública, é um conselho, e o conselho vinculado à administração privada. Isso é o máximo da burocracia. Nós estamos, mais ou menos, todos os conselhos nossos são de direito público, né? Todas as 31 profissões, e a 32ª advogados é a única que é direito privado, que eu acho que todas tinham que ser de direito privado. A próxima pergunta, Sérgio Aguiar. Gostaria de perguntar se seria possível criar algum projeto atribuindo bonificação em dinheiro para os gestores públicos de projetos que fizerem suas entregas dentro do prazo, custo e qualidade. Veja bem, é preciso entender primeiro a regra, a constitucionalidade brasileira. Quer dizer, o Brasil é uma Constituição, nós temos um regime que tem vício de iniciativa. Qualquer coisa que eu colocar em reculado à remuneração, um deputado coloque, um legislativo, ele tem vício de iniciativa e só pode ser feito pelo chefe do Poder Executivo. Ô Paulo, quem que perguntou, colega? Como é que chama? Chama Sérgio. Ô Sérgio, veja bem, você olha bem o Brasil, como é que é o Brasil. Se você pegar os últimos 30 anos do Congresso Nacional, se você olhar, 85% das leis feitas no Congresso Nacional foram de iniciativa do chefe do Poder Executivo, do presidente da época. 10% das leis foram feitas por iniciativa do chefe do Poder Judiciário. Só 5% das leis foram feitas pelos deputados e senadores. Significa que quem legisla no Brasil é o Poder Executivo e depois é o Judiciário. Vamos comparar com o regime presidencialista. Não vamos falar de parlamentarismo, que eu gostaria que fosse o Brasil, há muito tempo. O regime presidencialista, Estados Unidos. Quantas leis o presidente americano manda ao Congresso Nacional? Sabe quantas? Zero, nenhuma. O presidente Trump, o homem mais poderoso do mundo, ele não tem direito de mandar um projeto de lei para a Câmara, para o Congresso americano. Tem que ser através do deputado.
Por outro lado, você quer ver, o Legislativo nasceu para votar o orçamento, para fazer o orçamento. O Brasil, se você pegar o Diário Oficial hoje, União, Estados e Municípios, tem lá um decreto do prefeito, do governador e do presidente mudando o programa orçamentário para lá, de um lado para lá, do PT, né? Programa de trabalho para um lado, plano de trabalho para o outro. Ele faz e desfaz do orçamento. O que faz o presidente Trump americano? Ou o Obama antes, ou o Bill Clinton outro, ou o Bush? Zero de mudança no orçamento. Então, quando ele faz uma pergunta dessa, ele está perguntando se tem esse direito. O deputado pode até dizer para ele que tem, que pode fazer, que apresenta. Só que isso é vício de iniciativa. O deputado, para agradar o eleitor, ele faz esse projeto, que vai cair no burros nada. Por quê? Vício de iniciativa. Vereador no Brasil tem muitas leis orgânicas, Paulo. Isso é uma questão de gestão. Tem muita lei orgânica no Brasil que o vereador dá nome de rua e o prefeito veta, porque é vício de iniciativa. Só quem pode dar nome de rua e de praça é o próprio prefeito. Então, você tem uma situação tão atípica no Brasil, isso é um presidencialismo, não é nada de coalizão. Quando eu fico vendo que fala presidencialismo, de que é isso? Isso aqui, nós estamos Sua Majestade Imperial, o presidente da República do Brasil. O governador, o prefeito. Só tem minoria no Congresso, na Câmara Federal, Municipal e na Assembleia Legislativa, o prefeito, o governador, o presidente que se desempenha muito mal. Quando acontece isso a nível nacional, acaba em impeachment. Presidente, a próxima pergunta eu do te garanto Paulo que da Costa. nunca a imprensa falou isso que eu acabei de dizer aqui. Se fizer pesquisa, vai constatar que eu estou falando exatamente a verdade. E o que é real. É preciso que nós, administradores, estudemos a administração pública por dentro, senão a gente fica, vou fazer um projeto. Projeto de lei quer dizer nada. Né? Não quer dizer nada porque tem vício de iniciativa. Você só pode fazer esse projeto que ele propõe através do Executivo. Próxima pergunta do Paulo da Costa, ele fala o seguinte: Solorota, vocês sabem cobrar anuidade, a administração está agonizando. Qualquer pessoa ocupa cargo de administrador, tanto no setor privado quanto no público. Eu não vejo outras profissões ocupando o cargo de dentista, nutricionista ou psicólogo. Bom, é frustrante ser formado em administração e não ter uma profissão. Primeiro tem que saber se ele é registrado e está em dia no Conselho, porque esse tipo de pergunta é para quem não está em dia e não é registrado. Eu acabei de dizer que se a gente pudesse colocar todos os administradores formados, formados, 1,5 milhão, e exercendo a profissão, cumprindo a Lei 4769, nós não teríamos número suficiente, porque nós temos mais de 10 milhões de empresas no Brasil, só para botar um administrador. Portanto, se o vácuo está ali, se a cadeira está vaga, colega, evidentemente, se você é registrado é meu colega, senão você não é meu colega, não, hein? Tem que estar em dia também, hein? Porque isso também não é colega também, não. Só é colega se estiver em dia e registrado no Conselho. Agora, se tiver vaga a cadeira, o cara vai sentar. Segundo, outra questão que precisa ser compreendida, essa é uma questão real, tá certo? Por outro lado, efetivamente, quando ele diz assim, a administração pública é que mais descumpre, não é a administrativa privada. Hoje o sistema de conselho ele pode fiscalizar e fiscaliza, agora com o CIF a gente está fazendo isso, né? Há conselhos, nós tínhamos conselhos até um ano atrás, que nunca, de 27, 14 nunca tinha feito uma fiscalização de exercício profissional. Portanto, a razão de ser do Conselho Regional é a fiscalização, não é do federal. O federal não tem papel de fiscalização. Vamos misturar as bolas. Quem tem papel de fiscalização é o Conselho Regional. 14 nunca tinham fiscalizado na vida, estão fiscalizando agora. Não é esses 13 que estão do coisa, os 14. Ainda tem muitos que nunca fiscalizaram. Quando você faz isso, você já tem uma outra dificuldade. Além do mais, isso na iniciativa privada. A administração pública brasileira, vou dizer outra novidade para você. E para vocês também. A administração pública brasileira regula a si própria. Então, quem descumpre as leis é a própria administração pública. E ela descumpre as leis, evidentemente, no campo da administração, mas também no campo da economia, no campo da contabilidade, no campo da medicina, é claro que é. É claro, o nosso assunto é mais grave, mas também a gente dá muito mais mole. Nós temos 10 milhões de empresas e só tem 1,5 milhão de formados. Só 400 mil registrados no Conselho. Em verdade, só poderiam estar exercendo essas funções em 10 milhões de empresas, 400 mil. Então nós temos um gap enorme que a
A natureza não permite o vácuo. Né? Não adianta culpar o leão dele ser carnívoro. Quer dizer, se o contador não tem emprego, ele senta na nossa cadeira. Se o engenheiro não tem emprego, ele senta na nossa cadeira. Então, efetivamente, isso acontece. Então, e não adianta ficar deblaterando. Agora, não pergunte para o conselho só o que ele tem que fazer, porque eu já vi muitos colegas que têm cargo de direção e nomeiam para cargos pessoas que não são vinculadas à administração. Aí vai dizer, você também faz? Não, não faço. As pessoas é que me acusam de fazer. A próxima pergunta e a última pergunta vem do Luciano Pereira. Presidente, qual que é o futuro da administração na área pública? O futuro na administração na área pública pode ser generoso se a gente exercer a grande mudança que precisa ser feita. A próxima palestra que eu estou preparando são os pecados capitais da administração pública. Isso vai ser uma novidade, porque uma delas não há país, Estado forte se não tiver uma gestão pública competente e eficiente. A gestão pública brasileira é um desastre municipal, estadual e federal, em todos os níveis. Por isso que o colega não é atendido no hospital, nem a sua filha pode ser colocada na administração pública. Antes ela era melhor, a administração pública, ela era melhor, mas ela era muito particularizada, ela era menor, ela atendia menos pessoas. Hoje ela se universalizou e se tornou incompetente. O Brasil precisa de uma reforma gerencial igual foi feita por Margaret Thatcher na Inglaterra, igual foi feita por Ronald Reagan nos Estados Unidos. Nós precisamos mudar a natureza do Estado brasileiro. Não há a menor dúvida disso. E não estamos discutindo isso se de esquerda ou de direita, não. É de sobrevivência e a profissão tem uma enorme contribuição para isso. A Inglaterra era um país que vivia em greve dos ferroviários, né? Por 6 meses lá. E hoje a Inglaterra venceu, o Blair chegou no governo, manteve as mesmas linhas e aí depois foi... Hoje a Inglaterra com problema de novo. Vai sair do Brexit e vai quebrar a cara de novo. Está se arrependendo. Por quê? Porque os acertos que eles fizeram com Margaret Thatcher, hoje estão cometendo os mesmos erros. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Os Estados Unidos, também com Ronald Reagan, se acertou como país e permitiu ao governo Clinton. O Clinton não foi caçado, apesar da Mônica Lewinsky, porque a economia estava uma maravilha, porque ele pegou um governo que tinha vindo se acertar do Estado brasileiro, efetivamente, através do Ronald Reagan. Qualquer semelhança com qualquer coisa de governo parecido no Brasil será mera coincidência. Nós estamos precisando fazer uma reforma profunda na gestão pública e não vai ser discutindo experiências que deu certo. Isso é muito útil, muito bom. A gente tem que mexer na essência da gestão pública brasileira, de privilégio. Não dá para falar de Lava Jato sem falar dos problemas e suas repercussões ainda na área judicial, na área da imprensa. Tem que aprofundar esse processo. Senão a gente fica... O que aconteceu com a Operação Mãos Limpas na Itália? Estamos falando aqui de gestão pública. A Operação Mãos Limpas na Itália, que é o modelo do Lava Jato, lá acabou elegendo Berlusconi, que é um palhaço, tá certo? E agora elegeu o Pepe Grillo, que é o presidente do Partido Palhaços, tá certo? E cadê a Operação Mãos Limpas? Cadê o Antônio Di Pietro, que era o nosso doutor Moro na época? Acabou. Num país de primeiro mundo. A gente não pode permitir que isto aconteça no Brasil. Senão, essa operação mais rápida, que foi um avanço fantástico na sociedade brasileira, ela pode retroceder, igual retrocedeu num país do primeiro mundo, que é a Itália. Nós podemos viver o efeito Orloff. Eu sou você, amanhã. Perfeito. Presidente, vamos agora, então, passar das perguntas para um ping-pong, jogo rápido. Eu lhe dou a pergunta e o senhor me devolve respondendo com uma outra pergunta. Pergunta inicial é a administração. A administração, uma fonte enorme de realização humana, não só porque você pode ganhar bons salários e ter bons empregos, mas como você pode fazer uma contribuição efetiva para a democratização da empresa brasileira, que é o reduto autoritário da sociedade brasileira. É a empresa que discrimina o negro, a mulher, o portador de deficiente, o idoso, tá certo? Etc. Todas essas questões do preconceito, que eu não sei que tem pouco tempo. Então, você pode ajudar a democratizar a empresa, não fazendo bandeirinha, nem querendo carregar crucifixo. Não é isso. É você fazendo trabalhos e regras que deem permissividade social, dignidade ao colega
ao profissional, ao cidadão, ao negro, à mulher, ao portador de deficiência. Modernidade. Modernidade é através de utilização do novo. É preciso pensar o novo e não dar vida àquilo que já devia morrer. A gente quer melhorar as coisas, né? Não adianta dar mais sangue àquilo que tem que morrer. Às vezes, a sua vaca sagrada tem que se transformar num bons bifes, bem deliciosos. E você, para fazer a sua... O que é a vaca sagrada? A ideia que gerou a empresa, a original da empresa, que deu a empresa ser grande. Mas aquilo que foi o maior ativo da empresa pode ser o maior passivo agora. Futuro do sistema CFA. O futuro do sistema CFA é a construção do presente que nós estamos fazendo. Assim como o presente que nós temos foi muito do passado que foi construído. E muitos dos defeitos que nós temos foi dos últimos anos, das últimas décadas, 3 décadas, que nós tivemos nessa profissão. Onde um grupo de cardeais se empoderou do conselho e, evidentemente, acabou voltado muito para si e para ficar só para a manutenção do status quo. É preciso romper o novo, é preciso romper com o novo. Governança. Governança? Governança é a participação efetiva de todos, justapondo efetivamente aquele que pensa é aquele que faz é aquele que pensa. Você tem que justapor, portanto, decisão e ação. Senão não tem governança. Belmiro Siqueira. Belmiro Siqueira, meu tipo inesquecível. Se não fosse meu pai, seria meu tipo inesquecível. Um exemplo? Um exemplo? Belmiro Siqueira, mas não só. Eu quero falar de Guerreiro Ramos, eu quero falar de Temístocles Cavalcante, eu quero falar de Alfredo Nasser, eu quero falar, né, de muitos outros, de Beatriz Varles. Eu não posso esquecer grandes pessoas, Celso Furtado, que era especialista em organização e métodos. As pessoas pensam que o Celso Furtado era economista, ele também era. Ele foi até se destacou mundialmente como economista, mas os melhores textos que eu conheço de organização e métodos, teorias de departamentalização, estão na revista do Serviço Público, feito por Celso Furtado. Então, são meus exemplos, são minhas referências. Mulheres e homens que contribuíram muito para o desenvolvimento da profissão. Não está aqui, mas eu vou fazer. Wagner Siqueira. Wagner Siqueira é apenas um cidadão que procura fazer o que pode, sem entender que a pior coisa que existe é você buscar um salvador. Eu não pretendo ser um salvador, eu quero ser apenas aquele que acredita naquilo que faz. Tá certo. Presidente, muito obrigado pela nossa entrevista. A gente te recebe com muito carinho e agradece por tudo que o senhor faz pela administração. Vale lembrar que a gente fica por aqui, mas toda essa entrevista na íntegra você pode ver daqui a pouco no cfaplay.org.br. A gente fica por aqui, agradece a sua audiência, a sua pergunta e a gente espera em um próximo ADM Entrevista. Até mais!